Amém. Também estou muito contente por estar aqui hoje de manhã, aproveitando, né, esse encontro tão especial, um dia tão especial, né, vendo a Igreja do Senhor viva aqui, naquele que é o Deus vivo, continua vivo e ficará vivo para todo sempre. Amém. Também trago o abraço lá da Igreja de Recife, dos pastores do Nordeste, do Bispo Walter McAllister, para todos que estão aqui, peço oração. Assim como o pastor já falou, né, essa responsabilidade que eu tenho agora no final da semana estou viajando para o Ceará para visitar as igrejas lá também, então peço que vocês continuem aí em oração. Estou feliz com tudo que estou vendo, revendo pessoas tão especiais aqui, né? Famílias, queridos, tão especiais nessa manhã. Quando acabou agora esse último louvor, a criança estava ali atrás de mim e fez assim, tipo assim, novamente, eu quero ouvir novamente, eu quero mais. Então, é bom, né? A gente tá assim, vendo Deus falar aos nossos corações nessa manhã aqui. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler hoje o encerramento desse evangelho. E o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, ele é muito especial, porque se a erudição tiver certa, os arqueólogos tiverem certo, ele foi o primeiro evangelho que chegou na mão das pessoas, foi o primeiro evangelho a ficar pronto e ser comunicado, né? Agora você imagina a emoção se a gente tivesse vivendo naquele tempo e receber esse evangelho nas nossas mãos, né? Imagina aqueles que caminharam com Jesus e viram o relato chegar na mão deles ali, sendo compartilhado, vendo alguém lendo, né? Preparar um documento como esse era muito difícil, não existia ainda como existe hoje a reprodução tão fácil e rápida, mas se ele era lido, né, no meio de um grupo assim, a alegria era enorme ver Deus falando através desse texto aqui. O texto que começa falando que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Acho lindo porque a palavra princípio está lá em Gênesis e aqui ela aparece novamente no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Marcos, a repetição dessa palavra. E ele já apresenta dizendo assim: o princípio do Evangelho de Jesus. Então, é isso que se trata esse livro, é isso que trata o fato de estarmos aqui nessa manhã reunidos. E como nós estamos no último capítulo, vamos ler e expor aqui nessa manhã o último capítulo, a gente precisa lembrar que não é só importante uma história começar muito bem, a história precisa terminar muito bem também. Se o livro começa muito bem, ela precisava terminar muito bem. E eu não conheço um final melhor do que esse. De tudo que já se ouviu falar na vida. Essa é uma história verdadeira, mas até nas ficções, até, né, nas grandes histórias da literatura, ninguém foi capaz de produzir algo tão bonito, tão maravilhoso, com tanto impacto e com tantas consequências como o final dessa história. E eu convido o povo de Jesus agora a se colocar de pé para a gente fazer a leitura lá em Marcos capítulo 16. Estou feliz também vendo aqui Pastor Jânio lá atrás também, né? Fazia muito tempo que eu não via. Deus abençoe sua vida. Ah, nós vamos ler o iniciozinho do capítulo, mas eu vou estar expondo, então a gente pode sentar depois, ou versículo a versículo eu vou expor e no final eu vou trazer mais aplicações, além daquelas que o senhor já for apresentando para a gente. É, Vamos ler até o versículo 3, toda a igreja lendo o Marcos 16, do 1 até o 3. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial, na tua presença, aqui juntamente com aqueles que o Senhor resgatou e salvou, aqueles que trazem dentro de si
a presença, o selo do Espírito Santo. Obrigado, ó Pai, porque todos os que estão aqui já foram influenciados por essa palavra, pela tua voz, pela tua salvação, ó Deus. Obrigado porque fomos resgatados. E hoje viemos aqui ouvir o Senhor falar, teu Espírito falar, lembrar de coisas que jamais poderemos ou deveríamos esquecer. Ó Deus, muito obrigado. Que o teu amor nos envolva, a tua graça nos envolva nessa manhã. Seja uma manhã maravilhosa, uma manhã de edificação, uma manhã de aumento da nossa fé e do nosso amor, Pai. Por favor, muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Fica à vontade no seu lugar. Versículo 1 diz assim: Passado o sábado, Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus, bem cedinho. Quando Jesus foi crucificado, algo já era final do dia, foi muito rápido todos aqueles procedimentos e não houve aquele trato com o corpo que é feito, então ele foi enterrado imediatamente. Ele também não tinha muitos privilégios ali, ele era tratado como um criminoso. Então levaram e sepultaram ele. E aqui no primeiro dia da semana, essa referência é muito importante porque marca uma transição da antiga aliança para a nova aliança, do dia de adoração, o dia de culto, que hoje é um dia bom da gente lembrar os motivos disso, é a ressurreição do Senhor Jesus, o dia da ressurreição. Todo domingo a gente comemora o dia da ressurreição do Senhor Jesus. É a renovação, é a vida, é o poder da vida sendo colocado ali. Tem mais coisas porque a igreja guarda, né? No livro de Atos aparece ela já guardando no domingo, né? Se reunindo, ele sendo convocado aos domingos, ao primeiro dia da semana para se reunir. João tem a revelação dele lá, e o domingo está citado lá, no livro de Apocalipse também. Então, assim, esse primeiro dia da semana, ele faz muito parte da nossa vida, ele é muito caro, muito precioso. Por isso que as igrejas hoje, bem cedinho, já estão cheias, assim, já estão repletas para a gente celebrar a ressurreição e a vitória do Senhor Jesus. A gente vê alguns nomes aqui citados que tiveram essa preocupação. Maria Madalena está presente aqui. E a gente também vai ver uma observação sobre a vida dela daqui a pouco. É um nome importante aqui nessa citação. E versículo 3 diz assim: Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Os eruditos falam que precisaria ali de 15 a 20 pessoas para remover uma pedra dessa. Isso é um dos fundamentos e uma das evidências da ressurreição sobrenatural de Cristo, porque você, para reunir uma turma desse tamanho, com guardas à porta, né, apostos ali, tudo seria muito difícil resolver um problema como esse. Então, foi o poder de Deus que abriu aquela porta, né? Que removeu aquela pedra. Ela tinha um formato redondo, então foi o poder de Deus que fez ali, que removeu aquela pedra naquela manhã, porque essa era uma preocupação delas. Elas já estavam orando ali, pensando na dificuldade, e Deus já havia providenciado, né? Acho legal, é uma frase simples, né? Quantas vezes a gente quer fazer algo para o Senhor e a gente não sabe como fazer, nós não temos os recursos para fazer, mas o próprio Deus providencia, amém? Ele mesmo, quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. O importante é que a oração foi muito além do que elas imaginavam, não só a pedra havia sido removida, como o Senhor havia ressuscitado naquele lugar. Versículo 4: E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizados. Quem estava ali era um anjo também, e não conseguiam entender muito, porque um jardineiro podia ser um jardineiro, autoridades religiosas também usavam branco, então assim, gente, sejamos francos, ninguém ia imaginar que aquilo aconteceu, então o cérebro não estava fazendo nenhuma interpretação sobrenatural do que estava acontecendo, achavam que era alguém que ali, tinha acontecido algum problema e estava ali naquele lugar, né? É,
Versículo 5, né? Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas, né? Essas expressões elas vão se repetir aqui. Elas ficaram atônitas, elas ficaram cheias de temor, ficaram atemorizadas. Foi um terremoto de emoções no coração delas, no coração de todos que estavam ali, e essas palavras acabam se repetindo para todos aqueles que vão recebendo essas informações. Eles ficavam cheios de temor, ficavam cheios de temor, ficavam cheios de temor ao ouvir tudo que estava sendo dito, né? Versículo 6, ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Bem, essa palavra fundamental, ele trazer paz a quem estava levando aquele susto ali na hora. Acalmem-se, né? Fiquem quietos, né? O céu sempre tenta manter a gente calmo, né? O tempo todo, né? Então, assim, calmo, fiquem quietos aí. E o nome de Pedro é citado, na minha opinião, como você lê o Evangelho de Marcos, você não vê Pedro como alguém mais importante do que os outros. Pedro está sendo citado aqui porque fazia parte da restauração de Pedro. É uma coisa muito linda a gente ver isso acontecendo. Lembre-se do que Pedro tinha feito um pouco antes. Lembre-se do que o Senhor ainda iria se encontrar com Pedro, iria ter uma conversa para restaurar Pedro. E no meio de tantos nomes para ele lembrar, ele lembrou de Pedro. Então é por isso que esse nome está citado aqui. E ele deixa essa mensagem, né, para que seja levado para a Galileia, as informações se encontrem lá e vocês vão ver ele de perto. Versículo 8, e saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam tomadas de quê, gente? Olha aqui, ó, de temor, assombro, né? E não contaram nada a ninguém porque estavam com medo. O medo é interessante, né? Então, o que que ele faz? Antes, o Senhor toda hora falava assim: não conte nada para ninguém, né? O Evangelho de Marcos tem isso. Ele fazia um milagre, ele fazia algo e ele dizia assim: não conte para ninguém. E todo mundo contava. Era a mesma coisa que não dizer nada. Não conte para ninguém. Ele não queria adiantar as consequências desse testemunho público para que as autoridades não viessem e não prendessem ele. E agora ele diz assim: o ser humano é interessante. Ele diz: olha assim, então contem. E elas não contaram, ficaram cheias de temor. Depois elas vão contar, fiquem em paz. Isso daí é só aquele momento ali e elas comunicam claramente o que aconteceu. Versículo 9: havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. É uma citação também muito importante, porque não só porque foi ela que viu, né? Ela foi aquela que pôde ser marcada como uma grande testemunha da ressurreição de Cristo. Todos os evangelhos concordam que foram as mulheres que primeiro viram, e Maria Madalena é citada. E Maria Madalena é um grande testemunho de transformação na vida dela, do poder de Deus se manifestando na vida dela. E aqui ela foi lembrada nesse momento também. Versículo 10. Vocês podem ler o versículo 10, todos? Bem, foi ela, né? Ela que saiu lá para falar para todo mundo, ela não aguentou isso, né? Aquele que tinha transformado ela, a vida dela, a história dela. Certamente o coração se encheu de tanta alegria e a boca fala do que o coração está cheio. E quando chegaram diante dos apóstolos, estavam lá, tristes e choravam. Versículo 11, todos fazendo a leitura também. Mas não adiantou muito, não acreditaram.
existia um problema com o testemunho das mulheres, a própria cultura e o próprio ordenamento jurídico da época não dava crédito a uma opinião de uma mulher ou ao testemunho de uma mulher. Então, o testemunho de uma mulher não era válido, eles não aceitaram ali naquele momento. Versículo 14, toda a igreja lendo. Eu pulei uma passagem importante, versículo 12 e 13. Pode ler, uma faz parte da outra. Versículo 12 e 13, a igreja lendo. Depois de Maria Madalena, o Senhor também se revelou a dois discípulos. Nós conhecemos a história por outros evangelhos de maneira mais profunda. Marcos, ele é muito resumido. A ideia de Marcos é que a gente pregasse o evangelho e fosse lido o evangelho de maneira muito rápida, para que fosse a apresentação das histórias. São os outros evangelhos que se dedicam aos pormenores, são os outros evangelhos que se dedicam a detalhes, né? A gente vê assim, como é que é isso? Como ficou? Como é que, né? Então, só informaçãozinha são os outros, né? João se dedica aos discursos. João ele tem uma preferência não só para os eventos, mas para registrar as conversas que tinham feito. Mas Marcos está querendo apresentar os eventos de maneira muito rápida. E, tradicionalmente, Marcos é o evangelho quando a gente quer ler porções maiores do evangelho, para a gente poder fazer essa apresentação e para que a gente pudesse ter a ideia de tudo o que aconteceu do evento da ressurreição ali, o Evangelho de Marcos é o melhor. E ele, quando ele chega ali para aqueles discípulos, se revela e não, os discípulos chegam todos animados para falar, também não deram crédito a ele. A incredulidade, a dureza de coração, versículo 14 está falando, estava no coração deles, né? E Jesus, de repente, apareceu aos 11 e aí censurou essa incredulidade, a dureza do coração deles, porque não deram crédito aos que tinham visto, já ressuscitado. Né? Versículo 15, toda a igreja lendo. Vamos ler o 15 e o 16. Bem, aqui é a grande comissão, né? A repetição do que ele já havia dito e ele já tentava ali no dia a dia mostrar para eles, mas agora essa vocação, essa comissão está recaindo sobre a vida dos discípulos de uma maneira inigualável. Eles não imaginavam que essa tarefa tão maravilhosa após a vitória do Senhor Jesus chegaria para eles dessa maneira as palavras são fortes, vão, né? Elas estão no imperativo, né? Ele faz um resumo aqui, quem crer e for batizado será salvo. Ele fala da necessidade do evangelho, porém quem não crê já está condenado, quem não crê será condenado. Versículo 17 até o versículo 18, toda a igreja fazendo a leitura. Essa é uma marca sobrenatural que a igreja carrega desde o tempo deles, né? Evidentemente que eles tinham ali, por conta das questões da autoridade deles, de ser os primeiros a levar o evangelho, essas questões autoritativas, eles tinham esse dom de uma medida assim, que nunca se igualou na história da igreja, né? Nunca, né? Os eventos aqui nas próprias cartas e de Atos, em Atos dos Apóstolos, até as cartas de Paulo, você vai ver isso tudo se repetindo, né? Todos esses eventos aqui, né?
Tem um evento aqui que fala sobre beber, você vai beber vinho e não vai morrer, né? Veneno, perdão, e não vai morrer. Essa citação, a gente não encontra um paradeiro nas Sagradas Escrituras, mas a gente encontra muito na história da igreja. E como havia uma perseguição, Eusébio de Cesareia, historiador, já dizia que naquele tempo haviam crentes que estavam sendo pressionados a abandonar a fé mediante beber veneno. E o texto histórico de Eusébio mostra isso, né? Um homem chamado Barsabás que bebe e não morre. Ele bebe veneno e não morre. E aquilo foi um evento tão sobrenatural e fantástico, aquilo ali serviu como pregação do evangelho em toda a região. Então, isso tem acompanhado, esses eventos têm acompanhado a igreja, porque o nosso Deus está vivo, não está limitado a nada. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Se a incidência é menor ou maior, ou em alguns lugares, ou algumas regiões se valoriza mais isso ou menos isso, eu creio que Deus faz como quer, eu sei que Deus é o Senhor da sua obra, Ele está vivo e Ele é capaz de fazer coisas que são impossíveis para os homens, mas são possíveis para Deus. Versículo 19 e 20, a igreja fazendo a leitura. Bem, eu queria começar por esse final. Você está vendo a consequência da ressurreição de Cristo na vida prática dos discípulos do Senhor Jesus. Eles foram pregar. Por toda parte o texto fala. É assim que se encerra o Evangelho segundo São Mateus. A palavra que mais aparece é a palavra ensino. Mateus toda hora está mostrando que a prática de Jesus era ensinar. E estava Jesus ensinando, e ali ao redor as coisas aconteciam. Aconteciam as conversas com as outras pessoas, com seus oponentes, com pessoas que estavam ali abrindo seu coração para o Evangelho. Ali aconteciam as curas, ali aconteciam as manifestações do poder de Deus, mas a prática e a atividade, leia o Evangelho de Marcos, você vai ver, Jesus sempre está ensinando. É o tempo todo ensinando. Eles agora assumiram isso agora. Eles tiveram uma aula prática, eles viram Jesus fazendo, agora era a vez deles fazerem também. E a primeira aplicação é o final desse livro. Eu queria começar com ela, dizendo que a missão da igreja é uma ordem dada por Jesus e ela está ligada à ressurreição de Cristo. Nós precisamos ser intencionais na maneira de compartilhar o Evangelho. Às vezes você olha aqui Marcos e vê assim todas as questões sobrenaturais e fala assim, eu não tenho poder para fazer isso, porque não é você, não sou eu, é Deus que está à frente, no meio, por trás dessa obra. Amém, gente? A nossa atividade é a atividade de falar, a atividade de ensinar, a atividade de compartilhar. Essa é a nossa atividade. E a igreja tem muitos meios para fazer isso, e o crente tem muitos meios para fazer isso. São conversas espontâneas, são conversas na hora de uma refeição, seja lá como for, leve o evangelho. Eu sei que também a igreja pode se estruturar para ter um momento de pregação como esse, mas é você contando o que é o evangelho do Senhor Jesus, você compartilhando o que ele tem feito na sua vida. Saiamos daqui alegres por tudo que a gente está falando sobre essa ressurreição de Cristo, mas a palavra final do Evangelho, o resumo é: sejam missionários, façam missão. É isso que está falando. Essa é a conclusão do Evangelho. Ele não é uma bênção feita só para a gente, é uma coisa muito boa e muito grande e muito generosa. A gente deveria levar isso para muitos. Então, nós precisamos, dentro desse tipo de perspectiva do nosso tempo, onde o mundo gravita tudo ao nosso redor, todo ao nosso redor, entender
que nós temos uma missão altruísta. E essa missão altruísta tem que quebrar esse ego, esse jeito cultural de vivermos tão voltados para nós. A gente pega o evangelho e enverga todo ele para a gente, para que Cristo quase vire um office boy nosso, para fazer tudo para a gente. Quando a gente esquece que o final e a conclusão do evangelho é vão e preguem o evangelho, vão e vivam o evangelho. Olha, vocês receberam autoridade contra o inferno, contra Satanás. Não tenham medo. Essa autoridade aqui, ela foi colocada sobre a vida de vocês. Olha, lembre-se, Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Olha, vejam aqui, os demônios serão expulsos. Seja lá o problema que se levantar, essa autoridade recai sobre a nossa vida. Amém? Tenhamos a ênfase no ensino. Eu sei que pregar o evangelho, muitas pessoas acham que há uma coisa dissociada da outra. Na minha opinião, não há. A experiência da pregação do evangelho tem a ver com a experiência de ensino. Sejamos uma igreja, que a Igreja Cristã Nova Vida aqui, ela possa fazer muitas coisas, mas ela seja uma igreja onde a principal atividade seja o ensino. E ao redor dela tudo aconteça, a adoração aconteça, o evangelismo aconteça, né? A oração aconteça, a comunhão aconteça, mas o que vai nos tornar uma igreja mais bíblica, o que vai nos tornar mais fiéis a isso, é a gente centralizar essa experiência numa experiência de ensino da palavra de Deus. Por isso a dedicação desse pastor que está ali, o pastor Mateus, por isso a dedicação dos pastores em se dedicar no ensino e trazer uma palavra, porque nós aprendemos isso com o Evangelho. A segunda aplicação que eu quero deixar nessa manhã, além do fato da igreja ser missional de maneira muito intencional, é o tema da restauração das pessoas. Aqui há várias pessoas sendo citadas, todas elas foram transformadas pelo poder de Deus. A transformação sobrenatural de Maria Madalena. Eu não sei se vocês viram The Chosen, o episódio de Maria Madalena, é inesquecível. A maneira como eles criaram aquele episódio, às vezes eles dão uma viajada assim, né? Mas o episódio sobre Maria Madalena é lindo e fala dessa libertação dela e como acontece, você vendo ali aquilo acontecendo, é maravilhoso, tudo que ela carregava, você imagina toda a vergonha daquela mulher, você imagina tudo que ela passou num mundo muito primitivo de compreensão de todas as coisas, de ser. Imagina as perseguições que aquela mulher deve ter sofrido. Imagina o momento de loucura dela, endemoniada ali, o que ela deve ter sofrido. A desesperança, né? Onde nenhuma autoridade religiosa do seu tempo havia conseguido libertá-la. Você imagina que essas pessoas eram levadas para a religião da época, para as autoridades da época. Imagina chegar na frente de um rabino e um rabino não conseguir fazer nada. Chegar na frente de um sacerdote e não conseguir fazer nada. Mas Jesus Cristo libertou aquela mulher. Glória a Deus. Glória a Deus. É a marca da restauração. E Pedro? A história de Pedro é linda, gente, aqui. Se você lê o Evangelho de Marcos, Pedro é um personagem, é o ator coadjuvante da história. A partir de um determinado momento, Pedro começa a ser citado. E ele vai aparecendo, e ele vai reverberando com as histórias de Cristo. É ele que reage, tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. Tá Cristo aqui, falando e fazendo tudo. E tá Pedro lá, né? Ele é a caixa de ressonância do ministério de Jesus. E e daqui a pouco acontece o problema que acontece com Pedro, nega Jesus, ali a humanidade toda ali se abate sobre ele, né? Ali ele se sente destruído, ali ele se sente aquele que abandonou e traiu, né? Negou e aquele sentimento de traição no coração dele por ter negado o Senhor Jesus. Eu acho emocionante isso para mim, gente. Jesus ressuscita e manda um recado, vai dizer a Pedro. Né? De repente, certamente o mais fragilizado naquele momento, né? Aquele que achou que daria vida por Jesus Cristo, eu morro pelo Senhor, ele nega a Cristo. Gente, o Evangelho é uma história de amor maravilhosa, mas ela não é só genérica, ela não é só conceitual. Ela é uma história de amor quando a gente vê essas questões acontecendo aqui. Pega alguém como Maria Madalena
e deveria ser um estorvo na sociedade e transforma a vida dessa mulher. Pega Pedro, que poderia ser agora alvo dos outros apóstolos, né? Bem, Judas se enforcou, então o próximo, entre aspas, Judas vai ser Pedro aqui. A malhação do Pedro vai ser agora, né? Ia levar uns cascudos, ia ser um problema, ia ser perseguido. Mas não, o Senhor tem a preocupação de restaurá-lo. Eu creio muito nessa restauração, gente. Eu não creio como a teologia da prosperidade fala, porque às vezes as pessoas chegam na igreja e querem uma restauração financeira, restauração da vida do passado, porque, segundo elas, elas tinham uma vida que ostentava mais, e aí a crise econômica bateu, alguma coisa bateu, e agora ela precisa de uma restauração na vida dela. Tem até música, né? Eu quero de volta o que é meu. Já leram já ouviram essa música, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu, né? Gente, se você quiser de volta o que é seu, você não está sabendo o que você está pedindo para o Senhor Jesus. Porque o que a gente merece é a condenação. Você quer alguma coisa que é do ser humano de volta para você? Então você vai ter tudo aquilo que não prestava que Jesus tirou da sua vida e está tirando da sua vida. Aquilo que é seu, aquilo que é do ser humano, aquilo que pertence aos seres humanos. Não, o Senhor não. O Senhor te deu foi uma nova vida. Amém, gente? É uma nova história que Ele está escrevendo. É um novo tempo. É um novo momento. E essa restauração, ela não é só para o seu conforto, vamos dizer assim. Eu sei que o Senhor age em todas as áreas da nossa vida. A gente ora por cura divina, oremos por isso. Ele tem poder para isso. Amém? Já deixou claro. Mas veja só, as restaurações têm a ver com o reino de Deus. São pessoas restauradas para servirem ao reino de Deus. São pessoas restauradas para servirem a Cristo. São pessoas restauradas para serem suas testemunhas, seus discípulos. Essa é a verdadeira restauração. Porque quem está preso a si mesmo e o universo gravita ao redor dela, não foi liberto ainda. Não está liberto. Pode querer até usar da fé, usar da denominação, usar da igreja local, usar de tudo que você imaginar, mas você continua sendo o centro de todas as coisas. A verdadeira restauração é quando ele chega para você, ele restaura Maria Madalena e diz assim para Maria Madalena: você vai ser a primeira missionária, você vai ser a primeira a contar tudo, você vai contar tudo para ele. Isso é restauração. É pegar Pedro e fazer com que Pedro se torne um missionário e ele levar o evangelho para todos os lados. Essa é a restauração, porque a restauração tem a ver com o reino de Deus. E você vai concordar comigo. Imagina você vendo seus filhos. Hoje eu sei que você quer dar conforto, patrimônio para os seus filhos, mas imagina a gente indo além disso. Seus filhos sendo testemunhas de Jesus Cristo no futuro. Essa vai ser, como pais, a maior alegria nossa ou não? Amém? Eles vivendo o reino de Deus, sendo pessoas livres e libertas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa é a restauração que o Senhor tem para a nossa vida. Viva essa vitória todos os dias. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus por causa disso. Ele te livrou do império das trevas e te transportou para esse novo reino, para o reino do Filho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você não é mais cidadão da morte, você não é mais cidadão das trevas, você não é mais cidadão do reino das trevas, você não é mais cidadão do reino desse mundo, você é cidadão do reino de Deus. Louvado seja o nosso Pai. Terceira aplicação nessa manhã. O culto começou cedo, mas vai até meio-dia, né? Não, eu vou, eu tô sabendo, já tem um café da manhã para vocês aí, né? Não, já tá todo mundo esperando esse cafezinho. Mas eu tenho aqui algo para conversar com vocês. Terceira aplicação é que a ressurreição de Jesus é a melhor resposta contra a nossa ansiedade e contra o nosso medo. É a ressurreição do Senhor Jesus. Eu sei que, tanto do ponto de vista do arsenal científico, quanto também terapêutico, existem muitas tentativas, né? Muitas delas são boas tentativas, de mitigar ou tentar curar o homem do seu medo e da sua ansiedade, mas eu tenho de todo o meu coração a convicção que a ressurreição de Cristo, a fé nela, o envolvimento nela, continua sendo o melhor remédio para a nossa vida. Por quê, meus irmãos? Porque a mãe
de todas as questões ligadas a medo e à ansiedade tem a ver com as nossas inseguranças, tem a ver com a nossa falta de compreensão, tem a ver com a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, tem a ver com a falta de esperança, tem a ver com questões ligadas aos fundamentos da nossa vida. Percamos os fundamentos nessa área. E o fatalismo da existência humana, o fardo da existência humana, a insuficiência da existência humana, né? É muito insustentável viver. Viver é uma experiência muito frágil, gente. Muito frágil. Para pensar, a gente pode ser bonitão, botar um perfume bonito, falar alto, tem gente que tem uma voz grossa. Né? Aguinaldo, quando chega, né? Aquele vozeirão dele, bom dia, bom dia. A recepção lá da igreja do Recife é ao lado da minha sala e eu estava lá na minha sala assim, o culto antes de começar, e daqui a pouco eu via bom dia, bom dia. Falei, Aguinaldo chegou. A gente pode ter tudo isso daí, gente. Nós somos muito frágeis. Cristo sabe disso. Eu postei essa semana lá no grupo lá da igreja uma foto de um buraco negro versus nosso sistema solar. Tem um buraco negro no universo, um buraco negro muito massivo, muito grande, e ali eles fazem uma comparação no meio do buraco negro, devia ter trazido essa foto. É um ponto. É o sistema solar todo. Todo, imagina, todo o sistema solar é um ponto, dentro do tamanho de uma estrutura do universo. Nós somos poeira cósmica, gente. Nós só estamos de pé porque Deus quer que a gente fique de pé. A gente só existe frente a todos os eventos cósmicos. Ainda a gente sobrevive, gente, porque Deus quer que a gente sobreviva. Porque nesse caos que é o universo, a gente já teria sido varrido do mapa há muito tempo. Você está aqui e está nessa manhã por vontade de Deus. A ressurreição mostra isso, gente. Mostra que a gente não precisa ter medo, a gente deveria confiar ainda mais. Vamos confiar. Eu sei que parte desse medo é um assombro, mas esse medo dele do assombro é bom. Esse é do temor a Deus, da gente levar Deus a sério. Isso é muito bom. Mas, por outro lado, a gente vive com esse tipo de questão, onde as ansiedades esmagam a gente, onde a gente tem preocupação para todas as coisas. São os mesmos apóstolos no barco, a tempestade acontecendo, morrendo de medo aí, eram homens experientes. E a tempestade batendo no barco lá, imagina, eles nunca tinham visto um negócio daquele tamanho. O senhor quer que a gente morra, Senhor? O senhor está aí dormindo, o que vai ser da gente? Eles tiveram, não sei se vocês sabem, eles tiveram um dia de aula prática. O dia da tempestade no barco foi o dia em que o Senhor Jesus deu uma aula prática toda para eles. Eles conviveram, e no final do dia, às 17 horas, lá na virada do dia, eles saíram e entraram no barco. Porque o eixo do ministério de Jesus já tinha saído da sinagoga para ir para o público, que já não cabia nas sinagogas, e também porque já estavam proibindo. E aí ele vai para a praia. E ali ele está na praia, bota um barquinho, ele sai por trás, porque pela frente ele já nem conseguia mais sair do meio da multidão. Ele sai por ali, vão para outra margem. Cafarnaum ficava na margem norte, ele desce. No meio do caminho, uma tempestade pega ele. Você quer que a gente morra? O que o Senhor fala? Aquiete-se. Calma. Pessoa falando assim, olhando pra gente, fiquem calmos. Essa frase eu e você a gente precisa ouvir todo dia da nossa vida. Fiquem calmos. Eu entendo. A primeira coisa que o anjo fala, fiquem calmos. O C.S. Lewis usa uma expressão, é um exemplo, né? Quem adora isso é o Philip Yancey, no livro dele já citou isso algumas vezes. É que o Cristo é como se fosse aquele que cuida. Melhor dizendo, quem é dono aqui de um aquário vai saber o que eu vou falar. A figura é essa. Não adianta, você coloca a comida para o peixinho, você preparou o aquário, está limpando tudo. Tudo ali é todo aquele cuidado que você tem. Não tem jeito. Na hora que você se aproxima, os peixinhos têm medo de você. Toda hora.
Você balança a água, treme, os peixinhos têm medo de você. Quando você coloca o negócio, vai limpar, os peixes morrem de medo de você. Mas você cuida, você gosta, você protege, você faz tudo. Mas a perspectiva dos peixes com relação a você sempre é a mesma. Assim somos nós. Nós olhamos o milagre da vida e nós sabemos que é algo sobrenatural. Nós sabemos que o imponderável está aí pela frente. A gente quer coisas que não acontecem, a gente não quer que algumas coisas aconteçam, elas acontecem. Ela é surpreendente, profunda e nos joga de um lado para o outro, mas vamos ouvir o céu falando para a gente: fiquem calmos. A ressurreição de Cristo mostra isso. Eles estavam apavorados. Sábado do silêncio, eles estavam vivenciando aquilo. Pior dia para eles, o melhor amigo deles, aqueles que foi a razão deles viverem durante os últimos 3 anos, tinha morrido. Eles agora sabiam das consequências que eles iam vivenciar ali. E agora o que vai ser da nossa vida? Fiquem calmos. Eu tenho o poder da ressurreição. E vejam só, é um poder tão grande, gente, que nos leva a gente perceber que com medo e tudo, com dificuldade e tudo, é isso que a gente tem que entender, ele vai nos usar. Pode ver claramente, o medo não sai do final do livro. Eles estão morrendo mesmo, mas ele fala: vão, prega o evangelho, vão. Eu acho isso tremendo, porque a gente vai seguir com isso, com essas dificuldades mesmo, gente. E vamos viver o evangelho. E talvez ele cure a gente muito de algumas inseguranças. Talvez em coisas da sua vida você fique totalmente curado. Talvez você carregue isso, mas não tem problema. O importante é que ele está no nosso lado e ele vai, e ele diz assim: vão e preguem o evangelho. É uma convicção dele tão grande. Veja só, o inferno não bradou assim, porque foi um plot twist, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, o inferno estava cheio de alegria, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Aí, ó, agora a gente conseguiu dar uma rasteira em Deus e agora matamos o Filho de Deus. Porque desde o início do Evangelho de Marcos, os demônios já sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. São os demônios, antes dos seres humanos. Perdão, só esqueci de João Batista. João Batista foi o primeiro a declarar. Mas depois foram os demônios. Os demônios já falavam: o Filho de Deus é o Filho do homem. Todo o inferno sabe que Jesus era o Messias prometido. Meus irmãos, nada daquilo foi plot twist, aquilo tudo foi a vontade de Deus acontecendo. Quando você olha lá em Apocalipse, cada selinho daquele é Jesus que está abrindo. É porque não tem relógio, assim, não é feito a gente, não é um selo. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo. As horas são os selos. É ele está no controle de todas as coisas, gente. Ele que tem essa capacidade de governar a história. Não tenha medo, não tenha essa ansiedade. Agora, converta isso em oração. Converta isso em estar na presença dele. Porque fora da presença dele, o medo vai aumentar. Sem confiar nas palavras dele, o medo vai aumentar demais. Porque um dos problemas ligados a esse medo eram 3 questões. Ou era ignorância às palavras de Cristo, ou ele não tinha ouvido o que ele tinha dito, ok? Ou então era a incredulidade acerca das palavras. E eu e você, nós lidamos com isso o tempo todo. A ignorância, a gente lida com isso, não entende. Outra é, a gente deveria ter aprendido mais da palavra, deveria ter ouvido mais da voz de Cristo, a gente não aprendeu, então a gente faltou ainda, porque vai fazer falta, viu, gente? Se não tiver a palavra, se não tivermos encharcados, saturados da palavra, vai fazer falta. Escute isso que eu estou falando. Por isso que eu e você precisamos estar encharcados, saturados da palavra de Deus na nossa vida, porque isso é a nossa cura. Amém ou não amém? E a outra incredulidade. Com relação à palavra, a gente até conhece, a gente até ouve. Os apóstolos estavam lá vendo Jesus falando, mas o coração é incrédulo. Mas eu tem algo aqui, é que ele comissiona essas pessoas. Isso para mim é uma esperança muito grande, porque ele não tem medo de lidar com a gente. Ele não tem medo de transformar a nossa vida. Ele não tem medo de olhar esse projeto hoje que nós somos e saber o que se tornará amanhã. Deus, Jesus Cristo, não tem medo nenhum.
E graças a Deus nós somos alvo dessa percepção, dessa graça e desse amor dele para transformar a nossa vida. Amém? E uma última aqui aplicação. Jesus está agora sentado no trono de Deus. Amém, gente? Sentou-se à direita de Deus, versículo de número 19. Esse fato, ele é fundamental para tudo, para a história, para todas as coisas. Ele é o Senhor da história, ele é o Senhor de todos os eventos. Ele está lá em Gênesis, ele está lá em Apocalipse. Ele está regendo sobre todos. Aqui as forças do universo, aqui não tem nada e ninguém que possa contra ele. Autoridade nenhuma, demônio nenhum, tempestade nenhuma, nada. Ele é maior do que todas as coisas e ele está governando. Ele ressuscitou. Eu queria muito que você pudesse valorizar demais a ressurreição de Cristo. Eu não sei se a gente coloca isso na música, a gente coloca isso, mas a gente às vezes não consegue perceber a importância da ressurreição, porque a morte foi sempre o maior inimigo do ser humano. A morte, ela tinha uma representação e de fato a gente olhava para a morte de uma maneira terrível. E a morte, nem o Antigo Testamento tinha conseguido dar assim uma resposta clara ao que significava a morte. Mas Cristo trouxe algo tão claro. Nós um dia viveremos eternamente com Ele. Ele venceu a morte. Onde está a morte? A tua vitória. Ele foi o primeiro. Ele ressuscitou. Pessoal, o poder da ressurreição é enorme. Imagina, eu já perdi meus pais. Eu vou fazer um exercício aqui, parece grotesco. Mas tu imagina meu pai entrar aqui, nesse lugar, Vivinho da Silva, com um sorriso no rosto. No meu caso, eu amo muito meu pai, amo a memória dele e amava muito meu pai. E ele entrar aqui e me dar um grande abraço, um grande sorriso. Me dá um abraço aqui nesse lugar. A alegria que ia tomar conta do meu coração. Gente, o nosso Senhor Jesus está vivo. Ele morreu. Veja bem, não é uma coisa figurada não, porque às vezes a gente, por conta dessa mania nossa de triunfalismo, ele morreu, Deus morreu ali na cruz do Calvário, ali, o Filho de Deus encarnado, morreu. Aquela pessoa da Trindade experimentou a morte, era necessário que experimentasse a morte, morreu ali, vivenciou isso, mas ele reviveu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que a gente busca por cura, a gente busca por determinadas coisas, mas a gente, antes disso, e assim eu oro, e você sabe que Deus é capaz de fazer isso e é capaz de mudar a nossa história, intervir, mas antes de tudo, saibamos que nós vamos experimentar a ressurreição de Jesus Cristo. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Esse túmulo está vazio. O túmulo de Buda está preenchido lá. Quer dizer, nem preenchido mais, está lá porque não tem resto mais nenhum. Mas os corpos estavam ali. Allan Kardec não ressuscitou. Buda não ressuscitou. Mohamed, né? Maomé não ressuscitou, né? Bem, se bem que Maomé tem uma figura de ter sido alçado também, mas o que eu quero dizer, os seres humanos, eles não têm um final diferente disso. Esse é o final de todos. O nosso não. Amém? O nosso ressuscitou. Ele está vivo. Ele está à destra de Deus. E vivo ele está reinando, e vivo está reinando sobre a nossa vida. E esse final de Marcos aqui, ele é maravilhoso para mim, porque ele é o Deus vivo, encarnado, que volta para dar uma missão e levar as pessoas a viverem a vida dele. E volta a transformar, e as pessoas se acham incapazes, e as pessoas ainda estão duvidando, as pessoas ainda, será que a gente vai conseguir? E ele garante que vai conseguir. É impressionante esse processo espiritual, porque ele está no trono, mas ele governa a nossa vida, ele cuida da nossa vida, ele está no trono, mas ele dá uma empurrada ali no ninho, que a gente cai do ninho para aprender a voar, ele vai lá e cuida, e ele está no trono, e parece que não está, porque a gente é um sofrimento, é difícil,
mas ele continua no trono, continua regendo, continua à frente de todas as coisas. Quando eu olho para o nosso mundo, eu vejo a necessidade de Cristo de uma maneira fundamental. Os reinos do mundo todo se preparam para uma guerra, se preparam para um conflito. Qualquer hoje cientista político fala, nós estamos hoje na iminência, nós já estamos sabendo, né, de que uma grande guerra está sendo forjada. A gente para pensar nisso, a gente vê agora o caos da guerra tarifária no mundo todo, né? Tarifas de exportação entre países de que os Estados Unidos, de importação, que nunca existiu na história da humanidade. O caos. As bolsas subiram e desceram semana retrasada de uma maneira absurda. O mundo está ao caos. Nunca existiram tantos conflitos, tantas guerras como existem hoje, gente. Eu sei que a gente não tem um evento na proporção de uma Segunda Guerra Mundial nesse momento, mas hoje o mundo está muito mais conflagrado, tem muito mais guerra hoje semeada no mundo inteiro do que já teve, gente. Esse é o caos que reina o mundo, né? A medicina, grandes conquistas, mas parece que cada vez que se conquista e se avança alguma coisa, parece que mais sem condições de resolver os problemas dos seres humanos aparece, porque eu sei da dificuldade, da fragilidade do ser humano. É assim, nós estamos atrás de algo querendo resolver e da nossa própria força a gente não consegue. O mundo parece que está se esvaindo dos nossos dedos, nós não conseguimos saber o que nos espera, o temor toma conta do coração, mas o nosso Deus está vivo e reina, está ao lado de Deus governando todas as coisas. Louvemos ao Senhor por causa disso. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eu estou aqui para lembrar. Aqui cantaram, aqui músicas para lembrar para você também. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Tem piloto no comando do transporte. Ele não está aí vago, não tem outra pessoa. Não é Satanás que está na mão segurando, não, gente, o leme da história. Quem é o capitão, quem é o nosso comandante é o Senhor Jesus. Amém, gente? Que isso transforme a nossa vida. Nós somos a igreja da vitória. Nós somos a igreja, gente, que sabe que nós somos mais vencedores por conta da vitória de Jesus Cristo. Nós podemos garantir, gente, porque Ele garantiu todo esse futuro para os nossos filhos, para cada um de nós. Nós podemos ter essa paz, esse sorriso em nossos corações, não por causa aí de um teatrinho, ou porque nós nos descolamos da realidade, ou porque nós somos tão otimistas e nós não conseguimos lidar com os nossos problemas. Não. O nosso sorriso, a nossa esperança, a alegria do Espírito Santo, ela é sobrenatural, porque ela não vem de nós. Ela veio junto com a fé que recebemos do Senhor, amém? Ela é uma cura, ela é um testemunho por causa disso, porque ela veio através da própria ressurreição do Senhor Jesus. E quando aquela pedra foi removida, assim foi a nossa removida também. Meus irmãos, é um final maravilhoso ou não é? É uma história maravilhosa, não é? E é um final tão bom que não para, porque assim, tem um final que é viveram felizes para sempre. Ali, o Felizes para Sempre é mais uns 30 aninhos só, viu, gente? Ali daquela história, daquele romance que tem ali, no máximo, o Felizes para Sempre. Isso quando o Feliz para Sempre não acaba, quando a sogra vai visitar ele, né? O Feliz para Sempre não acaba quando os problemas acontecem, né? Então o Feliz para Sempre acaba ali, né? Quando começa a cada um descobrir as dificuldades um do outro. Esse não. Esse é feliz para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode repetir comigo 3 vezes. Jesus ressuscitou bem alto. Vai incomodar os vizinhos? Não é não? No culto da ressurreição, né? Não tem problema não. 3 vezes. Vamos ficar de pé? Ficar aí. Fala bem alto. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Fala isso para ir dentro do teu coração. Para todo mundo ouvir isso. Teus filhos ouvirem isso. Bem forte. Vamos falar bem forte. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Deixa eu
Pode pedir. Pode ficar à vontade, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Para concluir esse momento de culto, o culto da ressurreição, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero convidar os irmãos aqui que vão nos conduzir em louvor. E a gente não poderia acabar de um modo diferente, irmãos. Afinal, a ceia, ela